Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente iniciar, a pintura dessa rosa com borboleta. Olha só, vou começar por esse fundo e para esse fundo, essa parte assim de baixo, eu vou usando preto puro. Isso é uma fronha, eu tenho aqui uma fronha e essa região onde está esse biquinho, eu vou encostar mesmo a minha pintura. Por isso, gente, que eu vou aí, ó, descendo esse preto até chegar embaixo. Não deu para colocar direitinho na minha pedrinha. É uma cerâmica, uma pedra de cerâmica, e eu passei a cola permanente, né? Igual a gente passa na tábua. Passei, coloquei o meu tecido aqui e esse pedacinho aqui embaixo. Não deu para colocar direitinho, mas vai dar para você entender direito a pintura. Olha só, passei preto aí nessa região abaixo da folhinha, só preto até então. Agora eu vou começar a pegar o verde oliva. Ou seja, essa parte de baixo, a parte mais escura, mais central do meu desenho, eu vou fazer bem escuro mesmo, usando o preto e o verde oliva, apenas isso. Vou emendando bem aí os meus dois tons. Vou deixar o verde oliva bem escuro para essa região de dentro. Ou seja, eu vou passar uma boa quantidade de preto junto com ele. Agora, para essa parte aí de fora, eu vou passando o verde oliva puro. E para sumir com essa tonalidade desse verde oliva, assim, tão escuro aí pro lado de fora, eu vou passar o verde pistache. O meu tecido é como se fosse um verde pistache bem clarinho, tá? Ele não é branco. Então, o verde pistache em si vai me ajudar a apagar esses tons aí em cima. Olha só, vou colocando o verde pistache, vou esfumaçando ele aí em cima. Se tiver saindo muito o tom ainda das outras cores, o preto, o verde oliva aí em cima, lava o pincel, tá certo? O todo para minha pintura aí vai ser esse, para o meu fundo. A região de dentro, eu vou fazer ela com o preto e o verde oliva, vou deixar assim bem escuro. Essa parte mais afora do meu desenho, eu vou usar o verde oliva e para a parte afora mesmo, para sumir o tom em cima do tecido, o verde pistache. Eu coloquei um toquezinho de preto nessa região para aprofundar um pouquinho mais. Bom, gente, essa região aí, ó, de dentro, eu vou passando o verde oliva, mas eu vou sempre pegando um pouco de preto para ir escurecendo, deixar bem escurinho. Vou fazer o meu contorno bem feitinho, vou procurar não borrar nem o cabinho, nem as folhas. Eu vou tentar deixar o fundo, só o fundo bem pintadinho, já bem certinho, esperando só a pintura dos outros elementos aí em cima. Essa região de dentro, preto e verde oliva. O pincel que eu tô usando é um pincelzinho número 8. Tem regiões assim bem pequenininhas que você pode estar pegando um pincel menor, um pincel número 6, até um pincel número 4, para melhorar essas quininhas, esses cantinhos, tá bom? A tinta eu tô pegando de um modo geral no pincel, sem ser quina de pincel, sem ser só de um lado do pincel, enfim. Eu não tô preocupada com onde no pincel eu tô pegando a minha tinta. Aí eu vou passando também o preto e o verde oliva. Toda essa região central será assim. Veja que vai ficando bem escuro, vai ganhando uma profundidade bem forte. E é essa a ideia. Região central bem escuro. E os tons bem misturados. Eu não quero manchinhas. Eu não vou fazer um fundo manchado dessa vez, não. Aí, olha, eu tô colocando também, pintando verde oliva. O meu pincel já tem um toque de preto. Mesmo que eu coloque só o verde oliva, mas sempre fica um pouco escurinho. Aí, eu peguei um pincelzinho número 4 para eu terminar esses pedacinhos assim menores e melhorar essas quininhas. Pincel número 4, pincel número 2, dependendo da situação. Eu peguei o número 4, tá certo? Número 8 e número 4. Até então, para minha pintura. Para esse lado de fora, eu vou usar também o pincel número 18, para ajudar a espalhar melhor essa tinta, tá certo? Espalhar ela mais rápido.
Aí, eu tô colocando verde oliva na parte de dentro, bem pintadinho, o contorno, olha, é pintando mesmo, não é esfumaçando. Tô pintando, fazendo o contorno dessas folhas aí, dessa pétala da flor. Vou levando pra fora esse verde oliva até o espaço que eu quero, que já começar a colocar o tom mais claro, que no nosso caso, o tom de luz para essa parte de fora é o nosso verde pistache. Então, eu coloco o verde pistache pintando também, emendando ele ao verde oliva. E esse verde pistache, sim, eu vou esfumaçar ele um pouco para essa região de fora. Se você quiser, você pode pegar o incolor para lhe ajudar nessa emenda e nesse esfumaçado. No meu tecido, que é verde, um verde clarinho, eu vou colocar o incolor para você ver. Dá a impressão de que eu passei muito verde oliva, porque umedece o tecido e deixa como se tivesse tudo só verde oliva. Embora que depois que seque, ele fique só o verde pistache bem clarinho, mas atrapalha a sua visibilidade aí em casa. Olha só, vou colocar um pouquinho para você ver. O pincel tá limpo, mas mesmo assim, olha só, é como se eu estivesse levando mais verde oliva, tá vendo? Aliás, mais verde pistache. Ele não vai sumindo a minha tinta, ele vai deixando, eu não consigo perceber direito se já emendou direito o verde pistache em cima do meu tecido, porque vai umedecendo tudo. Não sei se dá para perceber aí em casa, mas vai ficando tudo na cor do verde pistache. Eu tô passando aí um pouco mais o verde pistache para melhorar a emenda, mas para todo caso, no em volta do meu desenho será isso. Vou pegar o verde pistache e esfumaçar ele em cima do meu tecido, independente de eu estar usando o incolor ou não. Esse meu tecido, ele é assim mais fininho e não há necessidade de eu usar água para ele ou diluente, enfim, a tinta pura, ela tá pintando muito bem. O diluente, se você quiser usar no lugar do incolor, também pode estar usando o incolor, pode estar usando água para melhorar esse esfumaçado lá de fora, se o seu tecido permitir você ver direitinho onde está terminando o esfumaçado da sua tinta. O meu não deixa, o meu deixa tudo umedecido e tudo num tom só. Aí, eu vou pintando tudo isso com verde pistache, vou fazer só mais esse pedacinho aí, porque penso que já deu para entender como está sendo, né, feito o fundo para o meu desenho. A parte central, a parte de dentro, o preto e o verde oliva, e a parte de fora, o verde oliva e o verde pistache. Apenas isso basta, você vai conseguir fazer um esfumaçado bom para isso aí. Se no caso você estiver usando um tecido branco, o verde pistache também vai servir para você fazer esse esfumaçado lá de fora muito bem, muito bem. Mas use um pouquinho do incolor que vai te ajudar, tá certo? Vai ajudar você a melhorar esse esfumaçado, fazer ele bem mais rápido. Para melhorar essas emendas, você pode estar usando, olha, um pincel grande, pincel número 18 ou 20. Eu tô passando aí o pincel número 18 para esfumaçar melhor a parte de fora do meu desenho, da minha pintura, e emendar melhor os tons. Olha só, é bem mais rápido e você consegue um trabalho com menos manchinhas, tá? Bom, gente, agora vamos fazer a pintura das folhas. Eu vou encher a minha folhinha quase toda de verde maçã. Essa região central, eu vou encher tudo isso, tá? Aí, eu tô com o pincelzinho número 8. Número 8, número 6, vai tá bom pra você fazer essa pintura. Essas folhas não são assim, então, essa, pelo menos, não é assim tão grande. As outras vão aumentando o tamanho. Isso aí que eu tô passando agora é o verde folha. A região central com verde maçã e essa parte de fora com o verde folha. Vou emendar bem essas tintas.
Não vou deixar manchas, eu não quero uma pintura manchada. Vou deixar marcada, né, com os tons de sombra, enfim, mas não manchada, aquela pintura mais aquarelada. Puxe bem esse verde folha, mas de forma que o verde maçã também apareça, tá? Não puxe demais o folha para não sumir com o maçã. Observe que a gente ainda enxerga o tom dele. Agora, eu vou pegar, para começar a colocar aí umas sombras, esse verde musgo. Ele também é um verde clarinho, ele não é assim um verde tão escuro. Mas como a nossa folha, ela tá composta de verdes bem claros, como folha e o maçã, o verde musgo vai aparecer bem aí. E já vai me dando as sombras que eu preciso. Essa folha será mais clarinha mesmo. Passei por essa região aí de baixo e vou começar a trabalhar a parte central. Se quiser diminuir o tamanho do pincel nessa hora, né, para detalhar, pode diminuir. Eu vou continuar com o meu pincelzinho número 8, mesmo pincel. Às vezes eu uso até o pincel número 14, mas porque o meu pincel número 14, ele tá bem acabadinho, bem velhinho. Aí já não faz muita diferença. Vou trazendo, olha, de fora para dentro, para a região central, para esse risquinho que tem de nervura central, essas sombras. E vou puxando para cima. Esse lado aí eu puxei para cima, o outro lado vou puxar para baixo. Vou puxar essa sombra para a região de cima, esfumaçando ela para a ponta da folha. Espero que dê para ver direitinho aí esse detalhe. Esse verde que eu tô usando aí agora, ele é o verde kiwi. Eu vou colocar ele como luminosidade e também basicamente como uma nervurinha aí no centro, mas a gente ainda vai mexer com isso. Olha só essa luminosidade, como eu vou colocando ela. Do lado esquerdo, eu puxei para cima a sombra. Do lado direito, eu estou puxando para cima luminosidade. Automaticamente, já vai ficando uma separação aí marcadinha, não é? Claro que você pode reforçar essas sombras aí embaixo desse verde kiwi. Fica até melhor. Mas a gente já ganhou as separações de espaços de nervuras. A gente tá pintando a parte de cima da nossa folhinha e na parte de cima não tem aquelas nervuras marcadas, né? Tem uns toquezinhos que lembra mais umas depressõezinhas. As depressões que marcam as nervuras que estão atrás da nossa folhinha. Vou passar um pouquinho também do verde kiwi aí. Bem pouquinho, tá? É uma sujeirinha nessa quina de pincel. Você pode estar usando a opção número 6, que eu acho que vai ficar até mais fácil se você tiver dificuldade de fazer esse trabalho. Agora, vou escurecer um pouco no em volta com o nosso púrpura. Não tem púrpura? Tudo bem, pode estar usando vinho, vermelho, cerâmica, tá? Todos eles vão ficar bem para colocar para esse acabamento dessa folhinha. Eu vou colocando ele de uma forma mais irregular. Vou deixar até que umas pontinhas, como se fossem uns espinhozinhos para a borda dessa folhinha. E vou emendando a parte de dentro. Pouquinha tinta no seu pincel, viu? Mais para a quininha dele. Para você ter um controle maior. E quando puxar esse púrpura para dentro, você puxa ele curtinho. Vai esfumaçando ele aí em cima. Não deixa a sua folha com muito púrpura, não, senão vai ficar escura. O púrpura escurece o verde. Dá um toque mais marrom. E se for o vinho, você tem que ter cuidado para colocar menos ainda, tá certo? Eu vou fazer aí o cabinho da minha folhinha com esse púrpura mesmo. Veja que ele fica mais suave fora do verde, né? Desse verde maçã, desse verde folha, musgo, kiwi, que a gente só distribuindo por aí por cima. Deixando as bordinhas irregular, como eu disse, como se fossem uns espinhozinhos passando para fora. Essa região embaixo ficará mais marcada. E vou fazer o mesmo trabalho desse outro lado. Tinta na quina do pincel, bem pouquinha.
principalmente para eu conseguir formar esses espinhozinhos. Vou misturando isso aí direitinho. Posso trazer para dentro pela região de sombra. Esfumaçar um pouquinho, olha para dentro, trazendo pela região de sombra. Vou reforçar um toquezinho aí as sombras das separações dessas nervuras. Gente, eu acho que dá para vocês perceberem, né, que é quase nada de tinta. É uma sujeirinha de pincel que eu levo aí pra cima. E é bom que vocês façam, assim, esse trabalho inteiro enquanto essa tinta ainda está úmida, né? Eu pintei tudo agora, por mais rápido que seque, mas a gente sabe que não tá totalmente seco as minhas tintas aí, a minha folhinha. Essa parte aí de cima eu vou marcar um pouquinho também. É um trabalho delicado, não é assim tão difícil, mas ele é bem delicado. Agora eu vou começar a pintura dessa outra folhinha que está por baixo. Vou passar o verde maçã novamente, mas aí eu já vou diminuir a quantidade do verde maçã. Conforme elas vão ficando mais abaixo, elas vão ficando folhas maiores, ou seja, folhas que não são tão novinhas quanto essa primeira. A gente vai diminuindo o tom claro e trazendo os tons mais escuros. Olha só o quanto eu passei de verde maçã. Agora eu vou para o verde folha. Vou terminar tudo isso. Vamos emendar direitinho esses tons. Fazer do mesmo jeito da primeira, eu não quero ela manchada. Veja que a gente tem aí umas separações de tons, mas não são manchas. São sombras, são mais luminosidade em cima de nossa folhinha, né? A gente fez uma base bem, assim, bem emendada. E eu vou fazer também para essa. Essa parte aí de baixo, eu vou terminar de preencher ela com verde musgo. Eu vou deixar mais escurinha. Vamos emendar os tons do mesmo jeito. Aí tinha o verde maçã, não era? Pronto, vamos emendar o verde folha aí do lado também. Enfim, vou terminar tudo isso emendando direitinho. Eu continuo, gente, com o mesmo pincelzinho, eu não aumentei o tamanho do meu pincel. Para essas folhas, eu vou usar 2 pincéis, número 8, em tamanhos, os pelinhos em tamanhos diferentes. Um mais gasto e o outro com o pelinho maior, mais macio, mas todos cortados e lixados. Vou usar também o pincelzinho número 6. Esses 3 pincéis serão usados para a pintura das minhas folhinhas. Se eu pegar outro, aí eu aviso, tá? Pronto, passei o verde musgo, agora eu já venho determinando os pontinhos de nervuras com o verde musgo mesmo. Veja que eu tô puxando pra cima, pro lado da ponta, essa sombra. Eu costumo fazer um lado puxando pra cima e o outro puxando pra baixo. Já vai ficando tudo bem marcadinho, tá vendo? A gente já tem a ideia de onde são as nervuras, embora a gente não as tenha colocado. Agora eu vou formar essas aí puxando pro lado de baixo, coloco a tinta e vou esfumaçando essa tinta pro lado de baixo. Gente, eu uso sempre assim o pincel, eu costumo usar para esse tamanho assim de desenho, para esse tipo de pintura, um pincel número 8, pincel às vezes o número 6. E às vezes eu uso até o número 14. Mas aí na sua casa, você vai pegar os seus pincéis que você tiver, e vai ver qual você consegue trabalhar melhor com ele, tá? Não é porque eu tô usando aqui um pincel número 8 que você vai conseguir fazer com o número 8 aí na sua casa. Esse tom que eu tô colocando aí é o verde kiwi. Vou colocar uma pequena porção, só pra gente trazer essa luminosidade mais marcada. Veja que eu tô colocando na parte que já estava mais claro, a parte de fora, nessas separações de nervura na parte mais clarinha, enfim. Você pode colocar mais, se você quiser mais luminosidade, pode nem colocar, fica bem a seu gosto, tá certo? Toda tinta que eu tô colocando, além de levar bem pouquinha por vez, eu tô emendando bem, eu não tô deixando manchado. Eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz naquela outra folha, eu vou fazer nessa, usando, né,
púrpura. Aí na sua casa você pode estar usando púrpura, vinho, cerâmica, a cor que você tiver, né? Você pega aquela que você tiver e pode estar usando. Essas são algumas ideias assim para folhas de rosas. Não são aquelas folhas de rosas muito trabalhadas, mas que pode estar acompanhando uma rosa mais formada, mais detalhada. Coloco o púrpura para essa região de fora, esfumaço ele um pouquinho para dentro, emendando a esses verdes, e vai ficando dessa forma. Veja que a pintura dessa folha não foi diferente da outra. A gente fez todo o processo de sombra e de luz do mesmo jeito, esse acabamento aí fora do mesmo jeito. O que mudou só foi onde nós colocamos, né, as tonalidades. E isso varia para cada folha, para a pintura de cada uma delas. A gente pode até levar os mesmos tons, mas a colocação, dependendo de onde ela se encontre, aí muda um pouquinho, porque precisa ter espaços de sombra e luminosidade diferentes. Essas três aí em cima eu vou ter como meu guia de cores apenas esses tons. Verde maçã, verde folha, verde musgo, verde kiwi, porvinho, cerâmica, siena natural, a cor que gostar e que tiver. Olha só que o trabalho não foi diferente, tá vendo? Coloquei aí o púrpura, deixei as bordas irregulares, como se tivessem uns espinhozinhos. Vou colocar, olha, vou seguir esse cabinho, eu vou seguir para cima da minha folhinha com o púrpura. E vou puxar um pouquinho esse espaço das auxiliares também com o púrpura, tá? Não precisa subir até a pontinha. Bom, gente, a pintura dessa folhinha será a mesma coisa. Eu vou passando aí o verde folha inicialmente, como eu disse, a gente vai vindo para essa região mais fechada e vai escurecendo um pouco as tonalidades. Eu nem vou colocar o verde maçã aí, vou colocar diretamente o verde folha, que já é um pouquinho mais escurinho. Ou pelo menos não é transparente, né? Essa região aí embaixo, eu já estou colocando como base, né, para a base da nossa folhinha, o verde musgo. Verde folha, verde musgo, emendando tudo direitinho, não precisa deixar manchado. E vamos preenchendo toda essa região aí, todo o restinho. A parte de baixo é a pétala da flor. Agora, com o verde musgo, eu já vou marcando os espaços, olha, as sombras e nervuras. Puxando para o lado do cabinho essa sombra. Esse outro aí, eu vou puxar para o lado da pontinha da folha essa sombra. Olha só, tudo isso com verde musgo, tá? Contra esse verde musgo que eu coloquei, né? Colocar agora a luminosidade, eu vou colocando aí com verde kiwi. Ele tem bastante branco, é um verde que tem bastante branco em sua composição. Então, eu vou usar ele em vez de usar um branco ou algum tom assim mais claro. Você poderia estar substituindo o kiwi pelo verde soft, pelo azul bebê, pelo amarelo bebê, enfim. Olha só, coloquei a luminosidade de todo mundo. Agora, eu vou passar aí embaixo um toquezinho de verde bandeira. Olha só, eu quase não uso verde bandeira nas minhas pinturas, não é? Eu gosto muito de usar o verde bandeira misturado a um pouquinho de preto. Eu acho que ele fica mais bonito, verde bandeira escuro. Mas depois a gente vê sobre isso. Agora que eu fiz toda essa parte aí, né, de sombra, de luminosidade, eu vou colocar o púrpura do mesmo jeito que coloquei nas outras. Importante é que você deixe essa região de fora assim bem irregular, para dar a ideia de que são os espinhozinhos. Vou colocar nessa região de cima também, vou até puxar um pouquinho o púrpura aí, ó. E vou colocar até chegar, até encostar na flor. Veja que eu já coloquei o contorno direto, agora eu vou só unir esse púrpura. Não foi diferente a pintura dessa folhinha, né? Foi a mesma coisa, apenas mudamos os tons.
Ou seja, mudamos o lugar de colocar os tons e nessa nós não colocamos o verde maçã, ao contrário, colocamos um toquezinho de verde bandeira. Essa que está de lado, eu vou encher ela inteira com verde seco. Tá mostrando a parte de trás, a tonalidade de trás da folhinha, ela acaba ficando um pouco mais esbranquiçada do que a parte de cima. Então, eu vou encher ela toda de verde seco. Tá faltando aí a pontinha, né, da minha folhinha, mas é porque é o final do meu tecido mesmo, tá, gente? Eu coloquei o desenho até o final do tecido. É uma fronha, nessa parte de baixo tem um biquinho, então, eu vou precisar parar aí o meu desenho. Só tem espaço para fazer essa parte aí. Eu vou encher toda essa parte da minha folha, nesse lado da minha folha que tá aparecendo, com o verde seco. Vamos enchendo tudo isso. Por enquanto, a gente tá só fazendo essa base, não tem muito o que fazer, só o preenchimento. Daí, a gente vai começar a detalhar um pouco, pra gente fazer nossa folhinha aparecer direitinho, aparecer os detalhes dela. Vou pegar agora, então, o verde pântano. Vou puxar já o cabinho. Olha, eu vou puxar os cabinhos tudinho. Depois, quando eu pintar esse galinho dessa rosa, né? Aí, bem mais cheinho. Então, quando eu pintar, não tem problema se eu passar por cima. Depois, eu acendo eles novamente. Eu já vou deixando puxadinho esse cabinho da folha para já dar um sentido melhor. Isso aí é o verde pântano, que eu tô escurecendo essa região aí embaixo. Já vou puxando o meu pincel, olha, fazendo umas sombras, dando uma ideia de separação de nervuras. Lembrando que as nervuras na parte de baixo da folha, elas são mais marcadas, então a gente pode colocar nervuras mesmo aí. Olha só. Tinta na quina do pincel, eu vou puxando, vai ficando um lado com verde pântano e vai afastando sem verde pântano. Vou só reforçando um pouquinho mais. A gente já vai ganhando essa ideia de folha e poderíamos já até deixar assim. Mas a gente vai melhorar esse acabamento da borda, enfim, né? Vamos arrumar um pouquinho. Aí, eu ainda tô insistindo com o verde pântano para melhorar esses contorninhos. Eu vou passar, gente, olha só, nessa parte aí embaixo, como vai aparecer bem. Eu tô usando o verde seco novamente, mas como eu coloquei a sombra com o verde pântano, olha como apareceu direitinho a nervura, bem marcada, tá vendo? Essa outra folha, gente, eu vou enchendo ela aí com o verde veronese todinha. Vou passar um pouquinho do verde musgo para quebrar um pouco esse verde muito forte que é o veronese. Algumas folhas de rosas, ela mostra um toque muito verde bandeira. Aquele toque mais azulado, dependendo da luminosidade em que ela se encontre. Então, eu vou pintar essa aí, puxando, ou essas aí, tendo um toquezinho mais azulado mesmo, tá? E eu tô passando aí o verde pântano, mas eu vou usar nela também o verde bandeira. Olha só o meu verde bandeira. Vou marcar um pouquinho essa região aí de baixo, os pontos de sombra. Depois, eu vou reforçar essas sombras com verde pântano, tá? Isso aí não é nossa sombra definitiva, não. Nós vamos usar uma sombra mais marcada com o pântano. Aí, vou espalhando bem esse verde bandeira, vou unindo bem esses 3 tons. Observe que eu não tô deixando manchado. Vou marcar um pouco essa região aí de fora com o verde bandeira. Sabe aquele trabalho que eu fiz com o púrpura naquelas folhinhas lá de cima? Pronto, eu estou fazendo o mesmo trabalho aí, só que com verde bandeira. Você poderia, por exemplo, estar colocando um pouco de púrpura para a pontinha ou para um desses lados e o outro verde bandeira. Eu vou colocar o verde bandeira nos dois, tá certo? Nos dois lados da minha folhinha. Vou deixar ela com esse toque mais azulado mesmo, aliás. Essas folhinhas aí embaixo, elas vão ter mais esse toque mais diferenciado de tons. Fiz todo o meu contorno. Agora, eu vou unir a parte de dentro dos meus contorninhos, né? Dessa região toda aí,
eu vou mesclando, vou puxando essa tinta pra cima dessa base que a gente fez. E vou manchar isso até o finalzinho, tá? Vamos fazer uma emenda, não muito longa, mas emendar. Vou puxar já aí o cabinho com o verde pântano. Veja que eu tô descendo, passando por cima do cabinho da rosa. Mas não tem problema não, tá, gente? Depois a gente, quando pintar o cabinho dela, a gente arruma isso. Olha só aí as separações de nervuras. Estou fazendo aí já com o verde pântano. E vou fazer esse trabalhinho para os dois lados da minha folha. Você observou que a pintura dela não diferenciou das de cima? O que nós mudamos foram os tons. Mudamos radicalmente, não foi? Mas a pintura a gente tá fazendo do mesmo jeito. Fizemos uma base, daí a gente veio fazer esse acabamento da lateral, fazer essas marcações de nervuras, tudo igualzinho. Deixa eu fazer ela assim, mais lentamente com vocês, para que vocês vejam direitinho. Você observou que a sombra do lado direito eu puxei para baixo. Essa sombra agora que eu estou colocando do lado esquerdo, eu tô puxando ela para cima. Nas outras folhas a gente fez dessa forma também, não foi? Passando, vou deixando mais visível. Puxando sempre ou esfumaçando sempre pro lado de cima, esse verde mais escuro, esse verde pântano. Aí eu peguei um pouquinho dos dois verdes, o bandeira e o musgo, para dar uma arrumadinha aí nesse acabamento do lado de fora, para que ele não fique tão curtinho esse contorno, ele se emende melhor. Isso aí é o nosso verde seco. Peguei verde bandeira e verde pântano para fazer aquele acabamento da parte de cima que lhes falei, parece uns espinhozinhos, não é? Eu dei continuidade com o verde pântano, porque está indo para trás dessa rosa, essa região merece, né, um pouquinho mais de sombra mesmo. Vou colocando isso aí, vou emendar direitinho. Vamos colocar também a luminosidade da nossa folhinha, todas elas levará. Aí ainda é o nosso verde pântano que eu estou passando. Estou escurecendo levemente alguns cantinhos. Cantinhos esses que são puxados, indo em direção às marcas de nervuras, tá? Aí o verde seco, eu vou colocar a luminosidade com o verde kiwi. Peguei um pouquinho do verde seco, um pouquinho do verde kiwi, mas a minha luminosidade mais marcada terá o tom do verde kiwi. Vou colocar só ele, puro mesmo agora. Veja que eu vou colocando de contra a sombra. Primeiro eu coloquei a sombra, puxei para a parte de cima da pontinha da folha, agora eu coloco a luminosidade e puxo para a parte de baixo. Do outro lado eu faço o trabalho contrário, uma vez que as nossas sombras estão puxadas para o lado de baixo. Bom, gente, olha só como foram feitas nossas folhinhas. Você deve ter percebido que, embora eu trocando os tons, mudando os tons, mudei bastante, não foi? Essa folha, ela levou aí o que? Verde veronese, verde bandeira, verde seco, verde musgo, verde kiwi, que a gente tá colocando a nossa luminosidade. Em resumo, eu mudei sim alguns tons, mas a forma que a gente fez a pintura da nossa folhinha foi do mesmo jeito. E você observará na pintura das demais que não vai mudar. Vai ser tudo feito da mesma forma, embora a gente mude um pouco onde colocar essas tonalidades. Aí eu tô fazendo o acabamentozinho aí, emendando melhor os tons. Tô puxando aí o verde bandeira. Olha só, tô emendando mais esse verde bandeira a esses tons que já estavam aí como base.
Essa região central, eu vou passar o verde pântano, como se eu estivesse subindo o meu cabinho e puxando ele um pouco para cima das nervuras auxiliares. Agora é aquela questão de que a gente dá uma revisada na nossa folhinha para ver onde fazer mais alguns retoquezinhos. Isso a gente faz para todas elas e em todas as nossas pinturas. Pelo menos devia fazer. Bom, agora vamos ver a pintura das demais. Eu vou, gente, encher essa daí toda com o verde bandeira mesmo. Vou passando o verde pântano na região de sombra. Lembrando que a minha folha, de fato, ela não está completa, ela não está chegando até o finalzinho. Aí, eu vou fazendo as separações de nervuras usando o meu verde pântano. Vou passar aí para essa parte de baixo também. Você pode, como ela está voltada assim para baixo, você pode puxar essas sombras todas para baixo, todas para cima. Eu segui a mesma regra para não dificultar para vocês, né? Eu puxei do lado direito para baixo a sombra e do lado esquerdo para cima. Agora, eu tô pegando aí um pouquinho do verde seco e tô marcando umas luminosidades. As luminosidades dessa folha serão poucas, porque ela tá aí por baixo de tudo. Ela vai ter esse tom mais escuro, mais azuladinho mesmo, tá certo? Olha só, do mesmo jeito que as outras, e assim fica essa folhinha. Para essa outra, eu enchi essa grande parte aí com verde musgo. Tô passando aí o verde bandeira, emendando esse verde musgo, pode puxar bem um verde sobre o outro, um tom sobre o outro, né? Vou marcar bem esse encontro, vou puxar bem longo, por sinal, esses dois verdes, a emenda deles, para um modificar bem a cor do outro. Aí, eu tô fazendo aquele acabamentozinho lateral, eu tô fazendo com verde musgo mesmo, sabe? Aquele que parece uns espinhozinhos que a gente vai fazendo em volta. Essa parte aí embaixo, eu já vou vir colocando aí minha sombra, o meu verde pântano, aquela sombra maior, mais marcada. A gente vai, ó, puxando pra baixo essa sombra, esse verde pântano, a gente vai esfumaçando ele para baixo, no caso dessa folhinha que tá voltada aí para o lado de cima. Reforcei a sombra embaixo dessa outra, da pétala da flor, né? Essa sombra do lado esquerdo, eu vou puxar ela para cima, vou fazer o trabalho contrário. Vou esfumaçar bem, unir bem, para não ficar manchado. Tô escurecendo um pouco essa região de baixo com o verde pântano. Com o verde kiwi, eu vou trazer as luminosidades, olha, de nossa folhinha. A parte que tinha sombra, a gente deixa escurinho mesmo, e a parte que estava mais clarinho, a gente coloca um pouco do verde kiwi, deixando com mais luminosidade. Ou seja, a pintura foi feita do mesmo jeito. Nós mudamos o lugar de colocação, não é, dos tons, mas não se preocupe. Aí, é o verde kiwi que eu tô melhorando, trazendo luminosidade para aquele acabamento lateral, que eu já havia colocado aí o verde musgo. E olha como tá a nossa folhinha, né? Eu vou colocar, gente, aquela nervura mais marcada no centro, e eu vou colocar dessa vez com um pouco de púrpura. Você pode levar púrpura também para essas outras folhas. Eu vou deixá-las assim, aquele verde já mais envelhecido, tá bom? Só vou colocar para essa. Essa outra folhinha, eu vou encher ela toda com o verde kiwi. Agora, vamos trabalhar um pouquinho esse verde kiwi. Nós já temos nossa base. Vamos agora colocar um pouquinho de púrpura para a borda dessa folhinha. Vamos brincar um pouquinho com isso aí, né? Vamos puxar um pouco esse púrpura, bem pouquinho, tá? Não coloque demais, não. Não deixe sua folha rosada demais, não. Tá aparecendo a parte de trás dessa folhinha. Ou seja, a gente quer uma pintura mais esbranquiçada mesmo. Embora eu vá colocar um pouquinho de púrpura, não tem problema. Vou puxando esse púrpura aí pra cima. Vou mesclando ele direitinho a essa base que nós fizemos, porque a gente precisa emendar direitinho. Uma vez que fizemos todas as outras folhas sem manchas,
não fizemos aquele estilo aquarelado, bem manchadinho, né? Então, vamos seguir a regra. Vamos continuar emendando direitinho as nossas tintas na pintura aí de nossas folhas. Veja o quanto eu puxei, né? Desse púrpura aí em cima. Eu vou colocar um toquezinho desse outro lado também. Olha só que pouquinho, eu tô levando quase nada desse púrpura, deixando levemente rosadinho essa parte aí. Agora, vamos passar o verde pântano, vamos começar a detalhar mais, fazer as separações de sombra, as ideias de nervuras, enfim, vamos começar a detalhar mais, trazer mais a ideia de folhinha para essa nossa pintura. Puxei um pouco aí embaixo, o verde pântano, ele se misturou a esse esbranquiçado, né, dessa folhinha. Vou puxando para cima, vou me preocupando logo com essa região central, lembrando que as nervuras aí serão mais marcadas. Olha só, tô marcando já as sombras para elas. Vou espalhar esse verde pântano. A ideia não é deixar nervuras com verde pântano dessa forma, mas deixar uma sombra. Aí eu vou puxando as outras, marcar todas elas. Vou esfumaçar também essa tinta. Veja que eu tô esfumaçando assim bem livre mesmo. Depois a gente vê as necessidades e onde precisa escurecer um pouquinho mais, enfim. Mas pra já a minha pintura tá bem solta. Olha só como eu já vou deixando um pouquinho mais marcado aí. E vou puxar essa tinta pra cima mesmo. Deixei uma sombra mais leve, bem mais apagadinha, bem mais esbranquiçada. Isso daí, gente, é o meu verde kiwi. Eu vou puxar ele, ó. Fazer a nervura bem marcadinha aí em cima. Tanto eu vou fazer essa principal, quanto eu vou puxar nervuras auxiliares, ó. Vou puxar dos dois lados. Se ficar grosseira, apague um pouquinho. A minha ficou um pouquinho torta, eu tô tentando arrumar ela pra ela encontrar melhor com a do lado, uma encontrar com a outra. Isso aí é o verde pântano, eu vou marcando mais a sombra embaixo dessas nervuras. Eu preciso escurecer nessa região lateral dela para saltar mais ela pra cima, lembra? A gente tá trabalhando a parte de trás de nossa folhinha. E a parte de trás, as nervuras aparecem bem mais marcadas. Não é igual a parte da frente, que aparece só uma depressãozinha, né? Então, a gente precisa escurecer do lado da nervurinha para fazer ela saltar mais, ela aparecer melhor. Vou fazer o mesmo trabalho do outro lado. Escurecendo um pouquinho embaixo delas. E olha que elas vão aparecendo já melhor, não é isso? Elas já vão se destacando mais. Eu vou deixar a minha folhinha assim mais suave mesmo, tá? Esse tom bem mais esbranquiçado. Não vou trabalhar demais essas folhas, como eu disse. Eu vou trazer apenas uma certa ideia de folha de rosas pra gente hoje. Bom, gente, aí chegou a hora da gente olhar o geral, ver onde a gente faz umas pequenas correções. Aí eu tô só arrumando um pouquinho, colocando um toquezinho mais de sombra. Aí eu tô melhorando a minha nervurinha, deixando ela mais marcada. Olha só como ficou o fundo e as nossas folhas. Logo mais eu volto pra gente pintar mais elementos desse desenho. Tchau, pessoal, e até um próximo vídeo. Beijos!